mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. A gente aprende no Espiritismo que Jesus é o guia e modelo da humanidade. E Jesus diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. Então a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, né? Porque quando a gente fica cheio de si, a gente fica com orgulho lá em cima. E quando a gente fica com orgulho lá em cima, a gente só se machuca. E machuca os outros. Então é preciso ter muita coragem para aprender com Jesus. É preciso se esvaziar. Vamos lá. Mas é a única forma de sermos realmente felizes. Música número 88. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser coração quando tudo é desamor. Vale a pena ser como irmão quando o outro quer amor. Vale a pena ser como o sol quando tudo é escuridão. Vale a pena ser um farol quando o resto é solidão. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. Vale a pena ser uma estrela quando alguém quer desistir. Vale a pena ser um sorriso quando a lágrima cair. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. E amar, e amar. Vale a pena viver e amar. Música mais. Falando de amizade com Deus, né? Eu estava falando agora há pouco. Experimentem de manhã, todos os dias. Antes de ligar o celular, de ligar a rede social, faça um silêncio, uma oração de gratidão. Todos os dias. Sintam a presença daquele que é o grande amigo de todos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro aos
sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Eu toquei num tom, vocês tocaram no outro, me perdi. Vamos lá, mas deu certo, deu a capela, gente. Música 80. Dá mais uma? Não, não dá. Como estão as entrevistas aí? Acabou? Música primeira, Quanta Luz. Cadê todo mundo? Cadê as entrevistas? Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Neste ambiente, sendo sobre nós, entrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim apressa, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Tava tão bom. Boa noite a todos. E nesse clima, eu estava falando para ele, tá tão gostoso, né? Estava aqui tão bom. Então, nesse clima ainda mais, com mais carinho, com mais amor, nós vamos fechando os nossos olhos para fazer uma conexão ainda maior. Vamos sentindo a presença desses amigos, anjos de guarda que nos acompanham. Vamos sentir a presença de Jesus aqui conosco, porque Ele está. E é com essa certeza que nós vamos nos unindo e nos fortalecendo. Estamos nos abastecendo. Cada um sentindo a sua energia sendo renovada. Vamos agradecendo imensamente e vamos nos ligando à nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nosso Mestre. Vamos sentindo esse carinho, esse amor dela por cada um de nós. Vamos entendendo que estamos aqui numa jornada. Estamos aprendendo.
para evoluir. E Maria, com todo o seu amor, nos conduz até Jesus. E diante do Mestre, nos colocamos, agradecendo em primeiro lugar por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que diariamente se fazem presentes no nosso dia a dia, para que realmente consigamos aprender. Somos alunos nesta terra e Jesus, como nosso mestre, nos conduz. Agradecemos a oportunidade e pedimos que Ele leve ao nosso Pai a gratidão pela vida, por aqui estarmos. E juntos oramos a oração que Jesus aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aqui a todos que estão presentes. Vamos sentindo essa energia ainda maior. A música toca os nossos corações, nos desliga de tudo que está lá externamente, né? Que é o nosso dia a dia, nossa rotina. Mas o principal é este momento aqui, onde todos estão unidos com um propósito. O aprender. Oi? Microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Não? Então vamos lá. Vou preparar aqui. Tá, vai preparar, eu vou falando. Né? Então, vou falar mais alto, qualquer coisa sinalizem para mim, por favor, tá? Esqueci. O nosso exercício maior aqui, eu falo que é sempre o abastecimento, para a gente colocar em prática durante a nossa semana. Mas a responsabilidade é nossa, somos nós que fazemos, né? O abastecimento, a lição vem. Agora, o levar, o colocar em prática, cabe a cada um, né? Então, vamos lá. Essa lição, que é a número 6 do livro Fonte Viva, deixa eu virar para cá que fica mais fácil. Ela fala, aceita a correção. Vamos lá. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo está em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Esse capítulo 12, ele vem trazer os ensinamentos para a gente sobre uma questão que é muito importante, que é a perseverança. E nesse versículo 11, ele vai falar da responsabilidade que a gente tem, tá? Que também está relacionada à disciplina. Então, para a gente compreender que diante das situações difíceis que a gente passa, e cada um sabe exatamente as situações que está vivendo, né? Que está vivendo, que já viveu, e compreendendo que se Deus é amor e Deus é amor, Ele quer o melhor para nós. Então, o que Ele vai fazer? Ele vai criar as situações para desenvolver em nós os nossos dons. Que a gente só vai descobrir muitas vezes depois que passa pela tormenta, pela dificuldade. Porque antes, até passar por alguma coisa, por uma dificuldade, por uma situação mais, vamos dizer assim, mais difícil, mais, que aos nossos olhos parece até em muitas situações, quem aqui já não falou, mas isso é impossível de resolver. Né? Eu já falei, não sei vocês, mas o que acontece? Vem a oportunidade de desenvolvermos as nossas potencialidades, porque Deus acredita em nós. Nós é que precisamos aprender
a confiar na totalidade. Confiar 100%. Não é pela metade. Não dá para ser pela metade. Tem que ser completo. E isso é um exercício diário. Porque dizer que a gente tem fé, quando tudo está bom, tá jóia. Agora, quando tudo está complicado, ou quando algumas situações estão complicadas no nosso dia a dia, essa é a maior prova da nossa fé. É dizer que a gente acredita e que está com Ele, e Ele está conosco. Mas vamos ver aqui o que fala a nossa lição aqui hoje. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo. De suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e, depois, partilha a grandeza do mar. Qual ocorre nas esferas simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore, a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. Ou seja, a gente precisa encarar, a gente precisa enfrentar. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, que é algo macio, né? E quando levado aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, a guisa, modo, de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Quando nós estamos enfrentando a turbulência, é natural a gente estremecer, mas jamais desistir. O exercício é para não estremecer, é para a gente aprender a confiar. Confiar que Deus está conosco, que Ele nos ampara e que Ele vai, não é resolver para nós, tá? Porque muitas vezes a gente pede para que Deus resolva para nós. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, o que Ele quer? Nos educar. O que um pai faz, uma mãe faz? Corrige. Por isso que a lição é essa. Aceita a correção. Não é castigo, é oportunidade de aprendizado. Não é que Deus não gosta da gente, porque normalmente é para isso que a gente vai, para esse caminho. A questão é a oportunidade que nós temos de melhorarmos, como eu falei no início. Porque é através dessas lições que nos fortalecemos. E a gente descobre, como eu comentei, energias e conhecimentos que a gente nem imaginava possuir. É só a gente parar um pouco, eu sempre faço esse comentário. A gente para, imagina a última situação difícil que viveu. Olha agora como você está. Olha o que você aprendeu. Olha o quanto você ficou mais forte. E se nós pararmos para avaliarmos isso, a gente compreende que realmente é uma escola. E que Deus está nos ensinando. E agora eu vou falar uma coisa para a gente ouvir, tá? Não é só com os ouvidos, é com a alma. Deus nos ama.
por isso que Ele nos educa. Este é o ponto principal. E se nós a cada dia colocarmos isso, como o Mário comentou, né? De manhã que a gente acorde, faça esse momentinho de conexão, agradecendo, dando, vamos dizer assim, dando um olhar para o dia diferente, a gente já vai ver as situações de uma forma diferente. São os nossos olhos que conduzem. E às vezes, diante de uma situação que a gente entende que não tem saída, a gente confia que para nós não tem, mas que Deus está junto conosco para nos fortalecer, para que a gente descubra esses potenciais, essa força que está aqui dentro de nós, e que é uma força que não vai servir para as questões daqui, materiais. Ela nos fortalece para a eternidade, porque esse é o maior tesouro. Tudo que a gente vai levar daqui são os nossos aprendizados. Nada a mais do que isso. Então, quanto mais a gente se fortalecer, buscar essa palavra, né? Esse consolo em Deus, e às vezes não são orações compridas ou qualquer outra, eu não sei, eu não me lembro para fazer oração, às vezes as pessoas comentam isso, não é isso. Basta que você chame, clame por Ele, peça um amparo, você vai sentir uma energia diferente já. E é essa energia que nos sustenta diante das dificuldades. Mas cabe a nós aceitarmos a correção. Estamos prontos para isso no nosso dia a dia? Esse é o exercício diário para nós. Estamos disponíveis a aprender? Porque é natural do ser humano, como eu li aqui na lição, a natureza aceita. Nós ainda não. Porque nós queremos sair da situação o mais rápido possível. Enquanto na realidade não é que a gente vai curtir a dificuldade, mas a gente vai começar a trabalhar em nós o que precisamos melhorar. O que precisamos aprender com aquilo que está acontecendo. Quais são os nossos desafios? Quando a gente começa a olhar por este ângulo, nós estamos num processo de alavancar, de mudar. E as coisas podem não sair exatamente do jeito que a gente imagina, que isso também é outra questão que nos frustra profundamente. Mas se a gente está confiante e está pedindo esse amparo espiritual, vai sair do jeito que precisa ser. É esta certeza que precisamos carregar conosco o tempo todo. Estamos prontos para aceitar a correção? Essa é uma pergunta para que a gente trabalhe o nosso interior. É um processo de autoamor, como o Mário estava colocando aqui entre as músicas. É um aprendizado sabendo que nós somos capazes. E se Deus confia em nós, porque Ele confia em nós, por isso que a gente está aqui passando por cada situação, por isso que a gente teve a oportunidade de estar aqui. E se Ele confia em nós, a gente não precisa temer. A gente só precisa confiar também que Deus está conosco. E Deus jamais daria algo que a gente não tem condições de resolver. Ele é um pai amoroso. Ele não é carrasco, como dizem, né? Ele não é bravo, ele não está castigando a gente. A gente tem que mudar o nosso olhar. Ele está me punindo. Não, ele está me corrigindo para que eu seja melhor. Vamos refletir sobre essa lição. E mais importante é colocar em prática no nosso dia a dia. Aqui a gente se abastece. Durante a semana, cabe nós mantermos esse abastecimento. Através dos nossos pensamentos, das orações, o Evangelho no lar, os estudos que fazemos. Que é justamente para buscar essa energia, para que ela fique em equilíbrio durante a semana toda. Aqui dentro somos responsáveis por esse equilíbrio.
aqui fora não temos gestão, as coisas acontecem. Aí, aqui dentro, o nosso olhar é que vai fazer com que a gente consiga resolver essas questões externas que não temos gestão, muitas delas, de um jeito mais brando, com as questões que nós estamos falando aqui, aceitando a correção. Certo? Desafio, né? Estamos aqui para aprender. E é este amor de Deus por cada um de nós, por cada um que busca estar nessa terra para aprender, porque não estamos aqui permanentes, estamos aqui de passagem. É uma etapa aqui. Mas essa correção e esse aprendizado, ele é eterno. Ele vai conosco. São as únicas coisas que levaremos. As nossas experiências. Os nossos aprendizados. Que possamos refletir com muito amor e entendendo que Deus ama cada um de nós. E se o Pai ama cada um de nós, nós já somos extremamente privilegiados e especiais, porque Deus não ama ninguém de forma diferente. Então nós vamos agradecer pela oportunidade. Com a certeza absoluta que estamos recebendo bênçãos. Porque é uma bênção ser corrigida. Porque só quem nos ama nos corrige. Então que nós possamos compreender o quanto Deus confia em nós. Como eu falei e vou repetir aqui. Para que a gente leve durante a semana essa certeza de que nós temos toda a possibilidade de aprender e melhorarmos e enfrentarmos cada desafio que nos chega. E nós vamos agradecer por estarmos aqui, agradecer a oportunidade, agradecer as nossas escolhas, pedir orientação, sabedoria, entendimento no cumprimento dessas tarefas que nos são colocadas a cada dia. E nós vamos vibrar, porque vibrar é desejar. E nós vamos desejar o melhor que há em nós. Vibrando intensamente por todas as casas que propagam o Evangelho do Cristo. Vibrando pela nossa casa aqui, o Sintonia Fraterna, que nos recebe, nos acolhe, nos ensina também a mostrar e descobrir os nossos potenciais com as palavras, com a música, com as lições, com as escolas, com todos os estudos e com o carinho, com o olhar afetuoso para cada um. Vibramos intensamente por todos os hospitais, locais de assistência, casas de repouso, todos os lares da terra, pela nossa família, por todos aqueles que deixamos em casa, por todos os que muitos já se foram, concluindo a sua tarefa, mas são eternos e temos essa certeza. Vibramos pela cestinha de vibrações com todos os nomes contidos nela. Receberão exatamente aquilo que necessitam. E vibramos por nós mesmos, aprendizes, alunos dessa escola da vida, e que estamos dispostos a aceitar as correções, com a certeza do amparo desse mestre, deste amigo, deste companheiro que está sempre ao nosso lado.
Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Hora de acalmar o coração. Hora de brincar o coração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento. Somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixa essa energia te envolver. Siga essa luz e age, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. E agora nós vamos sentindo ainda mais essa energia. Vamos recebendo do alto toda a luz e todo o amor que Deus nos dá. Vamos sentindo, receptivos a esse tratamento. Aqueles que estão em tratamento se conectem ainda mais, e os que estão aqui assistindo em suas casas também vão receber igualmente. Cada um de nós vai receber o que necessita, para que possamos compreender essa sutileza e tão poderosa força que está sempre conosco, hoje, sempre, por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Música 85, último parágrafo. Tua voz, teu amar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor, Tem um salmo que eu gosto muito, quero compartilhar com vocês, que é o Salmo 37, o versículo 5, que ele fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Em algumas Bíblias está agirá, né? Mas é um salmo que mostra o quanto ele está conosco. E aí, nada é por acaso. Hoje o Mário me mandou um videozinho que eu falei, estava faltando alguma coisa para deixar como mensagem e vamos dizer assim, a pílula, né? E veio assim, eu falei, nossa, é perfeito, era isso mesmo que eu queria. É tão simples, gente, mas é tão poderosa a frase. Presta bem atenção. Deus é bom o tempo todo. Se a gente praticar isso todos os dias, se a gente falar isso todos os dias, a gente não vai evitar a correção. Porque a gente vai compreender que se ele é bom o tempo todo, ele quer o que pra gente? O melhor. Que a gente possa falar essa frase, não só falar, tá? É com a alma. Deus é bom o tempo todo. Vamos lembrar disso. Para sempre agora. Uma excelente semana. Vão com Deus. Todos de casa, fiquem com Deus. E até a próxima. Semana que vem eu converso contigo.